Beleza, né? Comecemos então aqui com sociologia. Vambora. Tá. Poder, política, Estado. Definição, não. Vamos ao que nos interessa, que a gente já leu e marcou. Política, basicamente, vai se referir ah, ao como um grupo se organiza para exercer o poder. Política é um modo que é uma. Poxa, por que a caneta não está funcionando? Mas, enfim, política é o modo como um grupo vai se juntar para exercer, para praticar o poder, para exercer sua influência. Poder é a capacidade de exercer sua influência sobre a conduta de outros indivíduos em determinada relação social. Então, poder é basicamente você ter a capacidade de colocar a sua vontade, exercer a sua influência sobre os outros. Estado é uma instituição com um modo específico de exercício de poder. Estado é aquele que vai exercer o poder. Então, política é o grupo que exerce o poder. Poder é uma influência sobre outras pessoas, ou domínio sobre outras pessoas. Estado é a instituição que vai ter o exercício do poder, é a instituição que vai colocar o poder em prática. Tudo bem? Beleza. Estado é a forma mais comum de organização política no mundo atual. Entretanto, existem sociedades que não se organizam como Estado. Isso é um poder coercitivo e subordinativo. O que é que aqui está falando? Basicamente, na sociedade atual, na maioria dos países, na maioria ali, dos lugares que a gente tem um governo, ele é organizado a partir de um Estado. Mas existem ali lugares que não se utiliza esse meio de Estado. São outros modos. E aí ele exemplifica de essas sociedades ameríndias, como demonstrado por Pierre Clastres. Que será, foda-se, nós não vai ver isso. Ele vai citar ali o anarquismo, que defende que para ter uma sociedade justa, igualitária e blá blá blá, todo aquele papo de sociedade perfeita, o Estado tem que deixar de existir. Ahn, e aí tem o anarcocapitalismo, que vai dizer que tem que tirar o Estado, tem que abolir o Estado. E aí as empresas privadas, agentes privados, ou seja, empresas, sistemas privados que são liderados por uma única pessoa, e vai estar se baseando pelo mercado, como o neoliberalismo, por exemplo, vão estar basicamente suprindo aquilo que a sociedade necessita. É uma espécie de neoliberalismo econômico, só que mais aberto ainda. No neoliberalismo, o mercado se autorregula. No anarcocapitalismo, as empresas, aquilo que é privado, vai regular toda a sociedade, não só o mercado. Tudo bem? E aí, para compreender o modo como política, ou seja, como um grupo vai se organizar para exercer o poder, para compreender o Estado, que é a instituição que exerce o poder, e para compreender o poder propriamente dito, que é a influência de um grupo sobre outros indivíduos, a gente vai estudar tudo isso junto e ver situações que eles se adequam, em que a sociologia vai estudar isso. Basicamente está dizendo, tipo assim, você vai estudar como política, como poder, como Estado vão estar se relacionando na sociedade. Nada demais. Última coisa importante dessa parte é isso daqui. A política foi a forma como grupos humanos se encontraram para fixar regras de convivência e questionar conflitos de modo mais ou menos pacífico. Basicamente quer dizer, tipo assim, para o ser humano não se comer na porrada o tempo todo que tiver uma desavença, toda vez que tiver que fazer uma escolha, foi criada a política para tentar resolver isso de modo mais ou menos pacífico. Por que modo mais ou menos pacífico? Porque de vez em quando o ser humano vai conseguir resolver isso no diálogo. Mas aí vai chegar outra vez que o ser humano vai falar: discorda de mim? Então toma. E vai quebrar pelo menos uns 5 dentes Dentes do do outro. outro. Né? Então, para tentar resolver isso, na maioria das vezes de modo pacífico,
criou-se a política. Não há relação humana que não seja mediada pela política. Toda relação humana, de certo modo, é relacionada, é uma relação política. O ser humano é um ser político. Aí a gente volta aqui para a definição de política, né? Aos meios pelos quais uma pessoa ou grupo se organiza, conquista ou exerce poder. E o poder é a influência. Então, tipo assim, a política, a gente tá tendo uma discussão, sei lá, sobre milkshake de morango ou milkshake de chocolate. A gente tá nessa discussão aplicando a política. Por quê? Por que a gente tá aplicando isso? Porque a política, volta lá, é como uma pessoa, um grupo vai exercer o seu poder, vai se organizar para exercer o poder. Nesse caso, poder é a influência. Quando a gente discute qual milkshake é melhor, morango, chocolate, sei lá, paçoca. Paçoca é bom. A gente está tentando impor a nossa influência, a nossa opinião sobre a dos outros. A gente está tentando colocar o nosso poder acima do outro. E aí, nisso, se a gente tiver que aplicar isso pela força, pelo diálogo, chamando outras pessoas que apoiam a nossa opinião, a gente está aplicando a política. Porque nós vamos usar dos meios necessários, seja sozinho ou em um grupo, para exercer o nosso poder. E poder é exercer influência. Compreende? 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 Beleza. Simbora aqui para a página 115. Vamos lá. Poder. Aqui vai estar apresentando para nós o conceito de poder na visão de Max Weber. Aqui diz para nós que poder é a possibilidade de exercer influência sobre a conduta de outros indivíduos, basicamente influenciar outros indivíduos. Para Max Weber, poder é a probabilidade de impor sua vontade em uma relação social. Então, para ele, poder é eu conseguir colocar a minha vontade, o meu desejo, então, colocar meu desejo, acima do dos outros em uma relação social. Então, o meu desejo, ele é absoluto, ele vai estar acima do de vocês. Independente do fato de você chegar em mim e falar, eu me recuso. Para Weber, se você falar, eu me recuso, mas se eu chegar lá, quebrar sua cara, falar, tem certeza que recusa? E aí você fala, não senhor, eu aceito, tá bom, tudo certo. Mesmo que eu tenha que usar a violência, mesmo que você resista, se no final das contas eu colocar minha vontade em prática, colocar ela acima da sua, então isso eu exerci poder. Tudo bem? Tudo bem. Ok, sigamos. Poder familiar. As relações familiares envolvem poder. Os membros de uma família exercem poder uns sobre os outros. Então, dentro de uma família aí, vamos fazer aqui o desenho igual a Nubia tinha feito. A gente pode ter ali pai, mais mãe. Aqui a gente tem o pet. E aqui a gente tem o filho. Tudo bem? Então, suponha que isso seja sua família. Seja a PM, a Polícia Militar de Goiás, o cachorro que invadiu a escola e o filho. Brincadeiras à parte, aqui a gente tem uma possível análise familiar. Mesmo que tipo, a gente tenha feito na zoeira, tem gente que considera realmente ali o pet acima dos filhos, né? Mas se a gente fosse fazer uma racional, seria pai, mãe, filho e aqui embaixo o pet, né? Essa aqui seria uma considerada ali correta. Essa família, o modo como ela vai se relacionar, como tudo vai estar acontecendo dentro dela, se relaciona diretamente ao poder. Aí é que a gente fala aqui. Esse poder familiar será direto quando o horário de retorno... Aí ele dá um exemplo, né? Quando o horário de retorno é determinado pelos responsáveis. Então, o poder familiar, ou seja, o poder que esses dois primeiros termos aqui na nossa análise, então quando o poder do pai e da mãe será direto, quando... Aí ele dá um exemplo. Se o filho pedir para sair e eles determinaram o horário, até meia-noite você tem que estar em casa. É direto. Eles dão uma determinação
falada, eles já determinam diretamente, eles falam no seco. Se não tiver de volta até meia-noite, tu vai tomar um pau. Não vai ver teu celular pelo resto do ano e ainda vai sair daqui com a bunda roxa. Poder direto. Agora, será indireto quando, mesmo que não tenha sido dito de maneira explícita, ele é orientado por uma reação. Como assim? Pô, posso ir numa festa? Pode, mas já sabe, né? Pô, ele falou, até meia-noite tem que estar de volta. Não falou isso, mas quando ele disse esse, já sabe, né? É para você, tipo assim, você já tá ciente, não foi dito diretamente por eles, mas você já entende, pô, se eu não voltar até meia-noite, o pau vai quebrar. Então, ele é direto quando ele é dito explicitamente e é indireto quando ele fica implícito, quando a reação, quando o modo de agir dá a entender alguma coisa. E aqui também fala que pode acontecer o inverso. Então, ao invés de, tipo assim, os pais ditarem a conduta do filho, o filho ditar a conduta dos pais. Ah, como é que isso vai acontecer? Aí ele dá outro exemplo. Quando uma criança pede um presente, os familiares atendem ao pedido. Pô, ao exercício de poder explícito. Então, pô, a criança pediu, eles foram lá e trouxeram. Quem deu a, entre aspas, ordem? Tipo assim, traga-me um presente. Criança. E aí foram lá e obedeceram. Então aí foi explícito. Também acontece o inverso. Os pais pensam, pô, vou comprar um presente porque tá merecendo. O poder da criança, ou seja, o que ela fez ali para merecer, ocasionou ela de receber o presente. Então, indiretamente, ela exerceu influência. Às vezes a criança pensou, pô, se eu tirar uma notaça ali, eles vão me dar esse PlayStation 5 Ultra High com um SSD extra ali de 2 TB para mim ter no total 3 TB, eles vão me dar um controle no fone de ouvido. Você é louco, vou virar streamer. E aí, pô, ela pensa isso e fala, caramba, se eu fizer isso vai ser foda, eu vou ganhar isso. E ela faz e realmente os pais fazem isso. Então, indiretamente, mesmo sem a criança falar, pô, me dá um PlayStation 5 com um SSD extra de 2 TB, uma TV de 58 polegadas, mesmo se ela falar isso, se os pais vão lá e dar, ela exerceu o poder dela de modo indireto. Quem dera ganhar um PlayStation 5 com um SSD extra de 2 TB e uma TV de 58 polegadas. Enfim, aceito doações aí, se alguém quiser me dar. Vamos embora. Reconhecimento legal e social. Nas relações familiares, poder é reconhecido legalmente. Então, legalmente, pela lei, um pai e uma mãe pode mandar em seu filho. Tudo bem? Em algumas situações, porém, ele é reconhecido apenas socialmente. Então, vai ter situações que o poder só é reconhecido no aspecto social. Se você for analisar a lei, não tem nada lá que fala sobre isso. Mas isso não diminui sua efetividade. Então, um exemplo. Nosso grupo de amigos. A gente vai fazer um trabalho. Vamos supor que está todo mundo estudando junto de novo. Seria um milagre. Mas é uma suposição, né? Infelizmente. Todo mundo estudando junto de novo. E aí a gente vai formar um grupo. Eu chego lá e falo, bora fazer o grupo? Todo mundo vai lá e fala, bora. E aí, legalmente, falando, pela lei, não tem nada que diga lá, tipo assim, ó, tal pessoa deve ser o líder do grupo por isso, isso e aquilo. Mas aí, por um consenso, nós chegamos a decidir que eu vou liderar o grupo, eu vou falar o que cada um vai fazer, como é que vai ser. E aí, não é algo que a lei reconheceu, é algo que nosso grupo reconheceu e falou, ok, tudo bem, será assim. Isso não diminui a efetividade dele. Ele vai estar sendo aplicado da mesma forma que o familiar, que é reconhecido por lei. E aí vamos lá. Por exemplo, não há uma norma legal que diga vontade de agir conforme a vontade dos amigos. É o exemplo que eu falei. Não tem nada que diga, tipo assim, eu tenho que ser o líder do grupo, eu que vou mandar o que cada um tem que fazer. Mas a gente acaba chegando num consenso para isso. Foda-se. E aqui dá um exemplo. Se temos um aluno com uma nota muito boa em uma matéria, a opinião dele, a fala dele é mais válida do que a do moleque que tá tipo assim, tirei 0.
Pô, quem tem mais credibilidade ao falar? O que tirou 0 ou o que tirou 10? O que tirou 10. Então aí, ao chegar a um ponto ali que temos comparando, um que tem um que só tira 10, um que tirou 0, esse que tira 10 vai ter mais influência. A opinião dele vai ser mais capaz de influenciar alguém. Mesmo exemplo de um médico. Você tem duas opções de médico para ir. Um médico que trabalha nessa área há 10 anos e um médico que acabou de se formar, tem, sei lá, 6 meses. Quem você vai confiar? No cara que trabalha há 10 anos ou no cara que trabalha 6 meses? 10 anos. No cara que trabalha há 10 anos. Então, mesmo que indiretamente, mesmo que implicitamente, esse cara aqui está exercendo influência sobre você. Ele está exercendo o poder dele sobre você e não só sobre você, sobre esse cara aqui também. Ele é mais antigo na profissão, ele manja mais, ele é mais confiável. Então eu vou nesse cara. Então automaticamente ele está exercendo um tipo de influência, ok? Vamos lá. Poder na esfera pública. Dentro do governo, dentro ali do Estado, ele vai estar exercendo a influência. Ele é perceptível, como a gente falou antes ali, nas relações privadas, nas relações familiares e tudo mais, né? É que a gente falou da relação familiar e aqui a gente falou um pouco dele na privada, aqui quando citou o exemplo do médico também. E aí na relação privada, dando uma exemplificada, ele vai ter ali contorno. Um exemplo, pô, você tem um patrão que pode falar, ó, você vai trabalhar assim, assim, assado, você vai fazer isso, isso, aquilo. Pô, legalmente falando, ele pode fazer isso, afinal ele te contratou, ele tem autoridade, e dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que está dentro da lei, aquilo que está previsto na Constituição, ele pode te mandar fazer, né? Na esfera pública vai acontecer algo similar. Na esfera pública, ali o governo, sei lá, vamos tratar de um presidente. Ele pode estabelecer leis, ele pode estabelecer regras que vão ser tem que ser obrigadas a serem cumpridas pelos cidadãos. Então, você, como cidadão comum, se o Lula for aprovada uma lei que fala o seguinte: toda segunda-feira, todas as pessoas devem andar de sapato social. Sei lá, cria essa lei. Todo mundo vai ter que cumprir isso, senão você vai ter que pagar uma pena prevista ali na Constituição, seja uma pena ali pagar um valor monetário, exclusão social, ficar preso por, sei lá, 3 meses, mas vai ter uma pena a ser paga. Só que o respeito a essa lei é uma coisa importante. Se a sociedade não compactuar com isso, então essa lei não vai ser seguida. Se ela não vai ser seguida, então é a mesma coisa de não ter essa lei. E aí, tipo assim, você pergunta, pô, a gente tem ali países, a gente tem governos ditatoriais. Como é que funciona nisso? Bem, nisso a gente tem um uso da força para legitimar, para reafirmar a influência. Então, tipo assim, se o cara, sei lá, na Coreia do Norte, o Kim Jong-un cria uma lei que você, toda vez que vê uma imagem dele, tem que bater 3 palmas. E você não segue isso, porque você pensa, porra, caralho, que tosco, bater 3 palmas. Mas é uma ditadura. Então, se o cara, tipo assim, tiver um guarda ali e ver isso, alguém te dedurar, alguém te denunciar, por que você não fez isso? Ah, porque é algo idiota. Ah, é idiota? Então morre. Bum, executado. Tiro de fuzil no meio do peito. Por quê? Porque é uma ditadura. Então, se o cara falar é isso, ele falar 1 mais 1 é 3, então 1 mais 1 é 3 ali. No caso de nossa sociedade, uma sociedade teoricamente democrática, não sabemos até quando, depende do titio Lula aí, que foi eleito. Isso vai acontecer da seguinte forma. Foi recentemente, estava tendo ali um projeto para taxar mais ou menos 1.300 produtos eletrônicos. A população se revoltou com isso e o governo voltou atrás. Agora pensa comigo. O governo coloca essa lei. Agora os eletrônicos vão ficar, tipo, sei lá, o equivalente a 20% mais caro.
pra gente, consumidor final, né? Pô, se a população se revolta, a população faz protesto, a população para de comprar, se para de comprar, a economia para de girar, pô, o governo não vai ter outra opção a não ser revogar essa lei, a não ser tirar essa lei, anular ela. Por quê? Se a população não aceita, se a população se revolta, então não vai ser algo mais reconhecido. Tudo bem? Vamos lá. Forma de exercício do poder. A possibilidade, então, o modo como você consegue influenciar a atitude dos outros vai acontecer no âmbito ali interpessoal, ou seja, dentro ali da sua família, das suas amizades, ou institucional, no seu emprego, no governo, etc. Para o filósofo italiano Norberto Bobbio, temos ali 3 tipos. Dentre todas as existentes, são 3 tipos principais: econômica, ideológica e política. O poder econômico vai se basear na quantidade de bem material que você tem. Como assim? Na quantidade de dinheiro que você possui. Oh, money, money, money. Então ali, um homem que tem uma indústria automotiva, ele consegue comprar mais força de trabalho, comprando mais força de trabalho, ele consegue produzir mais e esse ciclo vai se repetir infinitamente com ele ficando cada vez mais rico, tendo mais funcionários, produzindo mais, vendendo mais. E aí nisso ele vai trocar a força de trabalho por um salário. Ele vai estar comprando e o trabalhador vai estar vendendo. O poder econômico, o poder aquisitivo dele é o que possibilita ele ter toda essa influência. É o que possibilita ele mandar em 1.500 funcionários, por exemplo. E aí, desde o finalzinho do século XX, aqui no início do século XXI, o capital financeiro aumentou sua participação nas atividades econômicas. Ou seja, o dinheiro ganhou mais força. O dinheiro começou a ser cada vez mais importante. A gente saiu de uma época que a gente fazia ali troca, né? Saiu ali do feudalismo, saiu ali de uma Europa, de um período que o pessoal estava fazendo mais trocas e começou a sair para buscar o minério para fazer dinheiro e começou a entrar numa época que dinheiro é o centro de tudo, né? Então, instituições que conseguiriam manipular, ter um monopólio do dinheiro, consequentemente teriam mais influência, certo? E aí, banqueiros, ou seja, os bancos, quanto maior o banco, quanto mais dinheiro investido nele, maior a influência que ele ganhou. Os bancos se tornaram uma das instituições mais importantes devido à sua influência, o seu poder econômico, o seu poder financeiro. E aí, num país onde a economia é fraca, ele vai começar a se submeter a países que têm uma economia mais forte. Ou nem mesmo se submete a países, se submete a empresas que têm um capital, tem um valor de mercado maior do que o desse próprio país. Pô, quantas empresas aí a gente não pode citar que tem um valor de mercado mais alto do que o PIB de um país? A Nvidia, recentemente, tornou-se a empresa mais cara do mundo, chegando a valer 1 trilhão, né? 1 trilhão de dólares. Então, aí você para e pensa, caralho, 1 trilhão de dólares, mano. 1 trilhão. E aí, pô, mano, 1 trilhão é o suficiente para você comprar alguns países por aí 10 vezes. Na África, você compra o país, sei lá, você compra esse país 50, 100 vezes, só com esse valor aí. Então, chega um ponto que esses países ali com pouco poder econômico vão estar sendo submetidos a outros países mais fortes ou até mesmo a empresas que começaram a realizar um domínio naquela região. O que faz a população perder a sua capacidade de escolha, a sua capacidade de soberania na sua própria origem, no seu próprio território, no seu próprio país de origem. Poder ideológico é relativo ali à influência no pensamento, né? Como o cidadão, a pessoa vai se comportar, vai pensar, vai
ter suas atitudes, né? A gente pode perceber isso, poder ideológico, na política, quando vai ter ali a eleição de um presidente, um governador, um prefeito, tipo, esse cara é do PT, não vou votar nele não, PT não presta. Pô, só tem opção ruim, Lula ou Bolsonaro, os dois foi preso, meu Deus, Bolsonaro, fiz injustiça com ele, Lula, ladrão. Então a gente tem vários pontos de vista, também é bem comum ali na religião, por exemplo, você vai ter alguém que vai dizer, tipo assim, a salvação é só aqui na nossa igreja, pague R$150 e garanta a sua salvação. Você vai ter um cara que vai falar que a salvação, você já nasce predestinado a isso. Você vai ter um cara que vai falar que você tem que ser uma boa pessoa para aí sim você ser salvo. Independente de qual seja a religião, cada uma delas vai tentar impor uma ideologia em você. E aí, se você aceitar aquela ideologia, você passa a compartilhar dos mesmos pensamentos, teorias, e vai tentar repassar isso para os outros. Poder político vai envolver a possibilidade do uso da força como último recurso para a imposição da vontade. Então, poder político, a gente já vai ter ali a violência legitimada. Então, a gente elegeu um presidente, o presidente tem sua força policial militar, sua força policial federal, sua força policial civil, enfim. E aí eles vão estar trabalhando, usando a força para manter as leis que esse presidente aprovou em vigor e em respeito, né? Fazendo o pessoal respeitar essas leis, mesmo que isso seja necessário usar violência para manter isso. O monopólio legítimo desses instrumentos constitui poder político. Então, você poder ter a força, a violência legitimada, poder criar leis, é o que vai te dar o poder político. Ou seja, consiste que aquele que tem um poder político pode impor sua vontade sobre a coletivada, determinar condições sociais, histórias pré-estabelecidas. Então, tipo assim, se o cara foi elegido, quer dizer que a coletividade, as pessoas, as massas aprovaram ele e aprovaram aquilo que ele faria. Então, quer dizer, pelo menos metade da população de um país aprovou que aquele cara se tornasse presidente. Por isso ele se tornou presidente. E aí ele pode ter esse poder de manipular, de alterar leis existentes, costumes, tradições, etc. E aí quanto mais desigual uma sociedade, mais um tipo de poder tende a se reforçar e a favorecer os outros. Então, numa sociedade desigual, se você tem um amplo poder econômico, esse poder econômico vai fortalecer o seu poder ideológico e político, além de, claro, se fortalecer. Beleza, tá. Aí a gente chega aqui e a gente vai começar a entrar naquela partezinha do Weber que a gente também viu em geografia, né? Legal que os conteúdos vão estar se acoplando, de certo modo. Vamos lá. Existem vários tipos de poder e, de todo modo, querendo ou não, os poderes estão interligados, né? Um poder vai relacionar ao outro. A gente viu aqui atrás, ali o poder econômico, o poder ideológico, político, e aqui mesmo falou que se você tem um poder econômico forte, você fortalece o poder ideológico e político que se relacionam ao seu. Então, eles estão sempre interligados um com o outro, seja de modo positivo ou negativo. O exercício do poder quase sempre pressupõe a existência de uma relação que alguém pretende exercê-lo em um indivíduo ou grupo que o aceita. Então, para ter essa relação aí do poder, é necessário alguém que vai aplicar, alguém que vai realizar esse poder, alguém que vai exercê-lo, e alguém que vai aceitar, alguém que vai se submeter, alguém que vai estar aceitando o que o outro diz, fala ou manda. As formas de exercício do poder podem ser legítimas ou não, segundo Max Weber. A legítima é aquela que a pessoa fala e os outros aceitam, se submetem. Então eu falo tipo assim, o professor na sala de aula chega lá e fala, sentem agora. Então você vai lá e senta, porque você concorda com ele. Tô em pé, tô errado, vou sentar. Ou poder não legítimo, quando apenas o uso da força garante a imposição da vontade, que ocorre nas ditaduras. Não necessariamente força,
Claro que mais exemplo é isso, mas ou o professor fala para você senta e você discorda dele, mas o professor fala se quem não sentar vai ser suspenso. Se cagando de medo ali, ser suspenso, vai lá e senta, você obedece ele. Não porque você concorda, não de forma legítima, mas porque você tá com medo do uso da força ah, psicológica, digamos assim, que ele está exercendo sobre você. Ah, o exercício do poder é chamado por Weber de dominação. Então ele vai chamar essa prática, essa realização do poder de dominação. Quando o poder é exercido exclusivamente com o uso da força, a dominação não é legítima. Então, se eu sou obrigado a usar a força, eu sou obrigado a usar um método porque você não concorda comigo, essa dominação não é legítima. Você está me obrigando a isso. Agora, quando você aceita a dominação, quando você concorda com as condições, ela é legítima. Afinal, você está concordando, você está legitimando ela. De acordo com Max Weber, existem 3 tipos de dominação legítima: tradicional, carismática e racional legal. E aí ele vai falar o seguinte: grupos de indivíduos exercer a dominação com base em princípios. Então, desde, sei lá, desde que o mundo é mundo e o ser humano existe e tornou-se racional, vai existir algum tipo de dominação, seja ela por crenças e costumes. Então, quer dizer, esse grupo acredita que se você comer carne de porco, você vai para o inferno. Então eles vão aplicar essa dominação de modo a dizer, não coma carne de porco. Outro grupo vai estar dizendo por hábitos. Pô, nós temos o hábito, nós temos ali o costume de nos vestir com roupas feitas de lã. Afinal, foi usando essas roupas que nós conseguimos vencer outro povo que tentou roubar nosso território. Pô, então você vai estar usando essa roupa de lã por causa de um costume, um hábito. Por meio de qualidades pessoais, então, tipo assim, pô, esse cara é muito inteligente, esse cara sabe fazer uma boa diplomacia, então deixa esse cara governar a gente, deixa esse cara ser o rei. Ele é bonito, ele é inteligente, ele sabe falar, ele sabe negociar, pode ser o rei, vai lá, chefia, nosso rei agora. Ou por instituições burocráticas, um estado, uma monarquia parlamentarista, né? Qualquer sistema que tenha burocracia, tenha uma espécie de autorregulamentação. Dominação tradicional. Dominação tradicional é legitimada pela crença dos dominados em instituições e regras transmitidas de geração em geração. Então, a tradicional vai estar se baseando em algo que desde a antiguidade, em algo já antigo que vai vir sendo repetido e reafirmado. Conduzidas por um indivíduo ou grupo de pessoas que se baseiam nos costumes. Então, a tradicional está se baseando em costumes, tradições antigas que já existiam ali no povo. Aí tem os exemplos. No feudalismo, a tradição de que você juraria lealdade a um senhor feudal, se tornaria vassalo dele. Patriarcalismo é uma tradicional em que acredita-se que o homem tem o pleno poder e capacidade de administrar uma terra, uma família. Então ele vai fazer todas as decisões e se ele disse isso, é isso. Tem ali, tipo, o pensamento também daquele sistema, tipo, de anciões que a gente tem, principalmente em aldeias de povos ali indígenas mais antigos, que tem os mais velhos, os anciões. E aí, tipo assim, pô, na hora de fazer uma escolha, se o cacique precisar, tem ali os anciões, são os mais velhos, os mais sábios da vila. É uma espécie de dominação tradicional relacionada ali ao patriarcalismo. Coronelismo, que aconteceu ali que os coronéis, que eram os grandes proprietários de terra, que o governo dava um certo domínio, mesmo que de modo ilegal, né? O governo permitia ele fazer certas coisas não muito legais, né? Tipo assim, volta no cara agora, senão eu te mato. Então,
eles tinham essa capacidade, a partir do seu poder privado e de uma certa ajudinha do poder político público, a tomar suas decisões e manipularem as pessoas nos seus arredores. Tipo o voto de cabresto, por exemplo. Beleza, vamos lá. Dominação carismática. Dominação carismática é, de certo modo, similar à tradicional. Aí você me pergunta, beleza, similar, mas o que vai diferenciar ela? A diferença se dá porque na carismática vai se depender ali pela qualidade do indivíduo. Independente de você ter uma tradição, um costume, uma cultura ou uma autoridade já pré-existente, a tradicional vai depender unicamente do fato. Você gosta, você vai com a cara dele, ele te convence ou não. Se ele te convencer e conseguir ganhar uma eleição, por exemplo, carismática. O cara te ganhou, o cara te conquistou. Você olhou, fez o cara, gente boa. Então é estabelecida quando os dominados têm a crença de que há qualidades excepcionais de determinado indivíduo, algo que o torna superior aos demais e lhe possibilita exercer liderança ou controle sobre eles. Então, pô, esse cara é mais capaz, esse cara é mais inteligente, esse cara é carismático, é gente boa, gente fina. Beleza? Vai acontecer geralmente na religião ou na política. Muito poder de influência social. Então, a população elegeu esse cara porque ela gostou dele, do modo que ele fala, do modo que ele age. Então, por isso vai ter uma influência social muito grande. Beleza, exemplos. Pô, na eleição de um presidente, o carisma é algo muito importante. Se o presidente não consegue ganhar o povo na lábia, na aparência, com suas qualificações, seja por onde for, ele não vai ganhar a eleição. Ele precisa mais do que ter a própria capacidade intelectual e administrativa, ele precisa ter um carisma. Religiosamente falando, a gente tem ali o Papa, a gente tem pastores de grandes igrejas, a gente pode falar também, sei lá, o líder de alguma seita, coisa do tipo. O pessoal olha e pensa, pô, ele tem uma boa capacidade, ele tem uma capacidade de fazer o pessoal acreditar nele, ele tem uma boa aparência, de alguém confiável, ele sabe falar bem, pô, esse cara tem carisma, então vamos colocar ele em tal cargo. Dominação racional legal. Fundamentada em normas, regras aprovadas e aceita por todos. Então, tipo assim, se fundamenta, se baseia em leis, exemplificadas pela burocracia, pelos processos ali, que nesse caso, a gente pode falar meio que estão se autorregulando. No nosso caso do Brasil, a gente tem as leis, e aí para, tipo, algo acontecer, tem que passar pelo legislativo, judiciário, executivo. Na concepção iberiana, a dominação racional legal vai caracterizar o Estado moderno. As relações entre cidadãos e Estados são marcadas pela impessoalidade. Então, o Estado, o governo, vai estar fazendo algo por toda a população sem se preocupar com um grupo em específico. O que é o que deveria acontecer teoricamente. E ser seguidas por todas as pessoas de uma nação sem distinção. Você é preto, você é branco, você é gay, você é indígena, você é quilombola, tanto faz, não importa. Se existe uma lei, é para todos, né? Então, deveria ser assim, teoricamente, mas acaba que por brechas na lei, presidente e tudo mais conseguem usar isso para favorecer certos grupos, né? Um exemplo a gente pode dar da racional legal, que se baseia em leis, é o presidente. O presidente ele é eleito pelo seu carisma, mas a partir do momento que ele é eleito, aquilo que ele faz é baseado na lei. Então não pode haver ali uma crítica, contanto que esteja dentro da lei. E aí, tipo, isso vai causar muitas ilegalidades, muitas favorabilidades
para grupos que ajudaram o presidente a chegar nessa posição, por exemplo, né? Voltamos para finalizar a sociologia. Amém? Amém. Política. Amém. Na Grécia Antiga, a palavra política, a maioria dessas palavras está se originando realmente aí do grego, né? Os gregos eram os caras. Referia-se a questões relativas à vida da cidade. Então, tipo assim, política, pro grego, principalmente pro ateniense, era algo tipo assim: galera, é o seguinte, precisamos de esgoto no bairro tal. E aí, quem apoia fazer o esgoto no bairro tal? E aí, tipo assim, pô, eu apoio, vai lá, o Zezinho mora no bairro tal, faz o esgoto lá pro Zezinho, ajuda o Zezinho. Pô, mano, não gosto do Zezinho, não tem ninguém que eu goste naquele bairro, não é pra fazer esgoto lá não, dá o dinheiro pra gente fazer outra coisa. Pô, lá tem o Zeca, meu irmão, bora, faz esgoto. Então, tipo assim, era decidida pelos cidadãos, só que tem aquele porém, né? Cidadão ali na Grécia, em Atenas, era o homem naturalmente nascido em Atenas, com pai e mãe ateniense, e que possuísse determinada quantidade de posses. Então não era qualquer um. Então, tipo, eles se reunirem na praça para falar sobre o futuro, sobre a situação atual, o que vai fazer com a polis, ou seja, a cidade. Para eles era algo mais simples, era coisa de, tipo assim, 1000 caras se reunindo, não era coisa de 50 mil, era 1000. Comparando 1000 com 50 mil, a diferença é gritante, né? Então era algo mais simples. E aí, a partir do tempo, o termo política foi sendo alterado. O que ele antes era como a pessoa está trabalhando pelo bem da cidade. Então, tipo assim, se você não trabalhasse pelo bem da cidade, pelo bem da polis, então você não pratica a política, você não é um cidadão. Mas aí, com o passar do tempo, isso foi sendo indicado para ligar algo a mais, algo além da cidade-estado, algo além da polis. E aí a gente tem as revoluções, Revolução Francesa, Revolução Inglesa, Revolução Americana, e aí mudaram a forma como isso foi visto. E aí eles começaram a trabalhar isso como algo pelo Estado, pelo governo, pela nação em geral. Não só algo da cidade-estado para as pessoas, mas algo para todos, até desde o mais baixo em questão tipo, de renda tudo mais, até o mais alto. E aí os cientistas políticos começaram a considerar tal fenômeno específico, comportamento humano diferente desse mais, blá, 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 blá. E aí Max Weber elaborou uma definição de política que é amplamente aceita até hoje. Para ele, a prática política significa o exercício do papel de liderança no Estado ou na luta pelo poder. Basicamente, para Weber, a política é o Estado governar o país, a nação, com capacidade, ou lutar pela capacidade, pela manutenção do poder da soberania daquele Estado. Diretamente relacionado. E aí, para ele, Estado e poder estão relacionados. Estado e poder não, política e poder estão relacionados, porque é o poder que permite a política ser executada. É o poder que permite a prática da política. Basicamente é isso. Adiós, terminamos sociologia. Manda um pix aí pra nós e fortalece. Ou traz um chocolate, eu gosto de chocolate, eu quero um chocolate. Valeu.